última reunião, na última reunião houve aquelas dúvidas sobre o preenchimento do cadastro, né? Que a gente falou que ia chamar a Sandra, e também sobre a família acolhedora. A Sandra vai falar também um pouquinho dessa lei que não está aprovada, né, Sandra? E só dá confusão aí, né? Tá bom? Obrigada, Sandra. Podemos começar, então. Boa noite, então. Eu queria agradecer o convite, mais uma vez, né? Sempre que dá, eu venho. Então, assim, eu queria começar falando dessa lei, que é um projeto de lei da LESP, da Assembleia Estadual de São Paulo, né? Proposta pela Janaina Pascoal, que permitiria que famílias que estão na fila do cadastro também atuassem como famílias acolhedoras. Mas como eu já tinha falado com a Beth, né? A Beth tinha colocado no grupo já, essa lei, não, primeiro que ela não está aprovada, segundo que é uma lei estadual que vai contra o que o ECA fala, que é a lei federal. E nesse aspecto, é importante entender que uma lei estadual não pode ir contra uma lei federal. Então, é como se, por exemplo, vamos imaginar, você tem a sua casa, que seria a lei federal, e dentro dessa casa tem um quarto onde alguém quer fazer alguma coisa que não pode fazer na casa. Então, vamos supor, né, na minha casa não pode fumar. Se alguém entra na minha casa e vai dentro do quarto, ela não vai poder fumar porque o quarto é dentro da casa. E é a mesma coisa com essa questão da lei. Se a lei federal fala alguma coisa, a lei estadual não pode falar ao contrário, ou permitir alguma coisa que na lei federal não possa ser feito. Entende? Então, se o ECA, que é a lei federal, diz que a família que está na fila do cadastro não pode ser família acolhedora, a lei estadual não pode vir e dizer isso. Então, o que aconteceu foi que, em algum momento, houve uma sugestão de que esse parágrafo primeiro dessa lei fosse suprimido, e aí, porque a lei vai passando pelas câmaras, né, pelas várias comissões lá, enfim, que vão verificar se essa lei está servindo, está prestando, né, tá legal, está dentro da lei. E aí, nessa primeira reunião, eles suprimiram esse artigo, que era o primeiro, e depois eles alteraram, dizendo que, eu até fui pegar aqui para mostrar para vocês, né? Cadê aqui? Aqui, uma primeira emenda que suprimiu totalmente esse artigo da lei, alegando justamente esse conflito com a lei federal, e que causaria uma confusão jurídica se isso se mantivesse, né? A confusão entre a adoção e o acolhimento familiar. Depois teve uma terceira proposta de alteração, segunda, né? Porque a primeira foi a lei, teve uma primeira proposta de alteração que foi tirar esse artigo, e depois a segunda proposta de alteração foi que as famílias habilitadas seriam prioridade para receber a guarda dessas crianças. O que significa ter prioridade? Isso dá ao juiz um espaço para definir se ele vai usar isso ou não, né? Mas, mesmo assim, gente, essa lei ainda está em tramitação. Então, é bem capaz que isso não passe. Então, eu acho que isso não tem que ser uma preocupação de vocês agora, né? Parece que teve bastante polêmica no grupo, as pessoas ficaram bastante agitadas, assim, eu acho que isso não tem que ser uma preocupação. Porque uma das coisas que eu percebo que as pessoas têm muita restrição é mesmo assim, quando a gente vai colocar uma criança numa família do cadastro, a situação jurídica dessa criança não está totalmente definida ainda, em geral.
a menos que seja uma entrega voluntária, que a mãe tenha ido lá falar com o juiz e abriu mão da criança. Se não for nessa situação, a criança vai para adoção ainda com o poder familiar suspenso, ou seja, já aí as pessoas costumam ficar com certo receio, com uma certa dúvida, com certo medo de que aquela situação se reverta. Agora, vocês imaginem uma criança ir para a família de vocês ainda sem essa suspensão, antes ainda de suspender o poder familiar, ou seja, correndo o risco dessa criança voltar para a avó, para a tia, entende? Então, assim, é muito arriscado, né? Então, é uma proposta, ao meu ver, sem sentido, né? Então, o ECA está muito claro, diz isso muito claramente, que a família do cadastro não pode ser família acolhedora, né? Então, eu acho que, como ainda está em tramitação, como ainda não tem nada definido, eu não me preocuparia com isso. Primeiro que pode ser uma prerrogativa do juiz colocar essa criança numa família do cadastro ou não, e também pode ser uma prerrogativa da família que está no cadastro, se ela aceita ou não aceita uma situação dessa. Entende? E isso não vai interferir na posição da fila, não vai interferir, se você não aceitar isso, não vai interferir, você não aceitou, então você sai daí, né? Porque ninguém pode te obrigar, né, a passar por uma situação dessa. Então, eu acho que isso não tem que ser uma preocupação de vocês, né? Eu acho que é importante que vocês fiquem tranquilos, né? É um risco muito, muito grande, vai causar muita confusão se essa lei passar, mas ela, pelo que eu estou vendo, ela está muito longe de passar. Então, eu não me preocuparia com isso se fosse vocês. Eu acho que assim, o cadastro está andando, as coisas estão caminhando, né? A gente tem trabalhado muito para que as adoções aconteçam do melhor jeito possível, né? Então, fiquem tranquilos. Eu acho que é uma energia que se perde, alguma coisa que não está nem definida ainda, que a gente não tem muito o que fazer com isso ainda, né? Porque não depende muito da gente, enfim. Então, não sei, se vocês quiserem comentar ou perguntar alguma coisa, eu fui conversar com o doutor Evandro, inclusive, sobre isso, na época que a Beth me mandou essas questões, né? E o que eu estou falando aqui também é o entendimento dele, que foi o que eu tinha te respondido, né, Beth? Depois eu fui conversar com ele. Foi. Ele falou no mesmo sentido, ele até brincou comigo, falou, de onde você tirou isso? Como é que você sabe disso? Foi das vozes da minha cabeça, porque para mim é uma coisa tão clara, né? É tão óbvio. Se você entrar lá se você colocar lá no Google, projeto PL 755 Alesp, aparece lá a tramitação, aparece as propostas, aparece tudo. Então, não tem nada assinado, não tem nada, ainda está tramitando. Então, não se preocupem com isso, que não é alguma coisa relevante para... Enfim. Aproveita a gente tirar dúvida aí com a Sandra, né? Quem tiver alguma dúvida sobre isso, esclarecer, agora é hora, né? A grande polêmica aí é que para você conseguir a habilitação, você tem que suar tanto, não é? E para ser família acolhedora, sim, também tem um rito lá, mas é muito, muito mais fácil, né? Então, o grande medo é que quem já conseguiu a habilitação, né, que custa bastante tempo, preocupação, até você conseguir a habilitação, e chega uma família lá, entra na família acolhedora e passa na sua frente. Né? Não, mas a lei não fala isso, Custódio. A lei não fala isso. A lei fala que existem as famílias acolhedoras, que são só famílias acolhedoras, e o que essa lei está propondo, porque já não é mais isso, é que quem está no cadastro pode ser família acolhedora. Então, seriam duas listas. A lista das famílias acolhedoras, só famílias acolhedoras, que não vão adotar, e a lista das famílias do cadastro que podem receber crianças como famílias acolhedoras. São duas coisas diferentes. Essa lista aqui das famílias acolhedoras, que são só famílias acolhedoras, no momento que a criança for para onde for, ou para adoção, ou de volta para a família, essa criança vai.
o que ela está propondo é que as famílias que são do cadastro possam receber as crianças que iriam para o acolhimento, em vez de ir para o acolhimento ou para a família acolhedora, vai para a família do cadastro. Essa é a proposta dela. Só que essa criança que vai nesta hora para a família do cadastro pode ser retirada de volta para a família biológica. Esse é o problema dessa lei. Entende? Não é que a família acolhedora vai passar na sua frente, porque a família acolhedora não quer adotar. O que ela está dizendo é que quem está no cadastro pode... A criança, vamos supor, a criança nasceu semana passada, está de alta e vai para o acolhimento esperar o que vai ser feito dela. Se ela vai voltar para a família biológica, vai para a madrinha, vai para a tia, vai para a avó, ou se ela vai para adoção. Ainda não se sabe, ela acabou de sair do hospital. Então, em vez dela ir para o abrigo, lá para a avó Benedita, para a casa da criança, ou para uma família acolhedora, ela já iria para uma família adotiva. Só que sem saber se ela vai voltar para a avó. Esse é o problema da lei. Porque pode ser que você fique com a criança como se você fosse uma família acolhedora, só que você não é. E aí, se define que ela vai voltar para casa da tia, ou que ela vai morar com a tia quer, a tia... Né? Simplesmente ela sai da sua casa, porque você estava no caminho da adoção, mas ela não estava preparada para adoção, ela vai para a casa da tia. Aí, o que vai acontecer? Você já vinculou, você já vai tirar o doce da sua boca, você vai fazer o quê? Você vai entrar com uma ação, vai brigar na justiça por uma criança que você já se vinculou, mas que não é... Entende? Essa é a insegurança jurídica que esse projeto traz. Não é que a família acolhedora vai tirar a sua vez. Estava entendendo de outra coisa, outra forma. Olha, muito esclarecedora a sua explicação, Sandra, muito. Porque realmente, com a família acolhedora no sistema de pegar lá quem está na fila do cadastro para você quer ou não quer, ele tem que submeter a um estudo social e a gente não pode esquecer que essa mãe ainda tem direito à visita a essa criança. Sim. Não é isso? Até que o poder familiar seja suspenso, se Sim. for suspenso, porque as crianças, olha, a gente tem, por exemplo, eu não sei essa conta, mas a gente tem muitas crianças acolhidas, mas a maioria volta para a família biológica. Volta. As que vão para adoção é um número pequeno. É muito sofrimento, não tem cabimento essa lei passar, não. O risco, a probabilidade, não é nem risco, a probabilidade de uma criança voltar para a família de origem é muito grande. Então, o risco aí é da família adotiva, é da família que está no cadastro, de perder aquela guarda, porque ela é uma família do cadastro que está funcionando como família acolhedora. A família acolhedora, em algum momento, entrega a criança. É isso aí. Alguma chance daquela criança definitivamente para adoção existe, mas é muito arriscado, é um número pequeno. Muito bom tu ter falado isso tudo, Sandra. Muito bom, esclarecedor, viu? Valeu. Legal, que bom. Por um lado é bom, porque você que está na fila de cadastro, você pode fazer parte da família acolhedora. O ruim é que você cria vínculo com essa criança e você... Exatamente. Pode não ser o futuro pai ou a mãe e tal. É muito complicado isso. E a gente que está na fila há um tempo, você já fica naquela expectativa, naquela ansiedade, né? Aí vem uma criança, você se apega, né? Depois, para você se liberar, até às vezes você se desmotiva, né? Para a senhora ter uma ideia, nós estamos na fila desde 2018. Nós somos o 9º aqui na cidade. Mas é complicado. A gente fica... ansiedade, é uma ansiedade. A gente tem essa ansiedade, a gente quer e tal. E o lado ruim realmente é esse que você falou, você se apegar, né? Esse que é o lado complicado da coisa, né? Não que a tarefa da família acolhedora é se apegar à criança. Então, cuidar como se fosse nossa, né? Exatamente. Só que a família acolhedora sabe
e é desde o começo capacitada e acompanhada para isso, que em algum momento ela vai devolver aquela criança para alguém. Sim. Vai entregar, na verdade, seja para a família biológica, para a família extensa, seja para adoção. Então, se juntar essas duas coisas, fica confuso. Sim. Porque quem está na fila para adoção não quer devolver. Não. Exatamente. Já pensou, gente? É verdade. Meu Deus. A família acolhedora tem que devolver. No caso da família que está no cadastro, funcionando como família acolhedora, em alguma hipótese não muito provável, vai ficar com aquela criança. Mas é pouco provável, porque a maioria volta para alguém da família biológica. Nós fomos na sexta-feira lá na Vó Benedita e nós vimos lá que a maioria das crianças que estão lá tem mãe, pai, tem tudo. Todas têm mãe, pai, todas. Então, assim, que inclusive tinha uma menininha linda lá de 2 aninhos que a mãe estava cuidando dela. A mãe. Então, mas assim, era uma menina super nova, deveria ter 17, 18 anos. Isso é muito bom. Não é porque a criança está acolhida que ela não tem vínculo familiar. Não tem contato. Isso, não tem vínculo familiar, não tem família próxima e tal. As pessoas falam assim, tem tanta criança acolhida, tem tanta criança acolhida, tem tanta criança acolhida. As crianças que estão acolhidas, elas não estão abandonadas. Sim. Uma instituição não é um orfanato que acolhe órfãos, porque é família, exatamente. Né? Todos têm família, todos têm mãe, todos têm pai, mas alguns não registraram, né? Certo. Mãe, né? Mas, assim, às vezes tem uma avó, tem uma tia, a própria mãe se organiza, né? Então, assim, tem N possibilidades antes da adoção. A adoção, pela lei, a adoção é a última coisa que vai acontecer. Mas, boa noite. Sandra, mas lá na casa da avó Benedita, todos estão ainda, todos têm contato, a maioria todos têm contato ainda com a família, com os pais e tudo, mas também lá já tem crianças que também já estão numa fase de ser adotada, já, tipo, vamos dizer, liberada. Se tiver que já está disponível para adoção, também tem já lá, né? Que é tudo misturado, né? Lá na Vó Benedita, eu fiz essa conta hoje, por acaso. Deixa eu ver onde eu vou. Lá na Vó Benedita tem 1, 2, 3, 4, 5, 3 adolescentes e 2 crianças, mas são crianças grandes, de 8, 9 anos, disponíveis para adoção. Estamos procurando família para essas 5 crianças, adolescentes lá da Vó Benedita. Não tem quem adote. Por questões de saúde, por idade, por perfil, por uma série de questões. A gente não encontra quem adote. São 5. Na casa da criança tem 4. 2 a gente encontrou, está procurando, ainda está encontrando pretendentes, e 2 meninos ninguém quer. Na Anália Franco tem 1, 2, 3, 4. Uma adolescente que também não encontramos, uma menina que está se aproximando, um menino que também a gente não encontra, ou encontrou, mas não deu certo, e um outro que entrou agora. No Mensageiros da Luz, tem um menino de 10 anos que tem paralisia cerebral, que ninguém quer. Na família acolhedora, tem um grupo de 3 irmãos, uma menininha saiu já para adoção, um menininho, a gente está conversando com um casal, e um adolescente também ninguém quer. Então, em Santos tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 crianças e adolescentes que ninguém quer adotar. E essa menininha que saiu agora há pouco, que estava com a família acolhedora, com certeza era a menor que tinha de todos esses aí, né? Menor, a mais novinha. Tem paralisia, microcefalia. E é a mais novinha de todos. Mas ela tem questões de saúde. Tem microcefalia. Não é todo mundo que aceita também. Foi assim, nossa, achamos rápido, mas achamos. Ela foi, a gente já tinha tentado aproximar ela de outra família que não deu certo, e aí conseguimos essa. Né? Já foi segunda-feira, eu acho que ela saiu, foi desacolhida. Né? Então, agora você vê, na casa da Vó Benedita, acho que você falou que tem 5.
Aí você chega lá, é tanta criança correndo de um lado para o outro, tanta criança olhando para você assim, você pensando, oh meu Deus, não é possível. Tem 19 crianças acolhidas na Vó Benedita. Das 19, só tem 5 disponíveis. Os outros estão tudo em busca de família que queira ficar com ele. Né? Ainda está em estudo para verificar se eles vão voltar para a família biológica ou não, ou a família está em algum tipo de tratamento, de acompanhamento, que ainda está no prazo de tentar se recuperar para recuperar as crianças. Mas não é um prazo longo, não, é um prazo bem rápido, assim, se não apareceu ninguém, se não... Então, eu estava até conversando hoje com a colega minha sobre adoção, ela falando também a gente conversando sobre o que uma ou outra pensa sobre essa questão da adoção. Aí cai naquela coisa que a gente sempre fala, deveria ter um prazo realmente para a família, o juiz deveria falar, eu estou falando assim, também eu não sei se tem, né? De repente eu estou falando bobagem. Você tem um prazo de 6 meses. Durante 6 meses, a gente vai procurar. Se depois de 6 meses não aparecer ninguém, a gente vai colocar essa criança para adoção. Porque ele não pode ficar muito tempo se arrastando no abrigo e ficando velho e ficando mais difícil cada vez mais esse processo para ele. Mas eu não sei... Os prazos são curtos e a cada 3 meses o juiz tem que rever a situação de todas as crianças. Lá no Sistema Nacional de Adoção, lá no Conselho Nacional de Justiça, todas as crianças estão cadastradas, todas as crianças acolhidas, e a cada 3 meses aquela criança entra em alerta, aparece em vermelho lá, fica gritando que tem que rever a situação daquela criança. Então, o juiz vai marcar uma audiência ou vai fazer uma reunião para verificar como é que andou aquele caso nos últimos 3 meses para tomar uma atitude. Entende? Só que o que acontece? As situações da vida são extremamente complexas. Não é? Então, não é um negócio que dá assim, deixa eu ver, já deu a conta, então tá bom. Não é assim. Porque a gente está lidando com vida, né? São crianças. Exato. É difícil. É importante ter cuidado, é importante ser justo, é importante não ter um pré-julgamento. E aí a gente vai estar julgando e pensando com a cabeça de adulto e está esquecendo o principal, né? É importante considerar também que a gente está vivendo num momento de extremo sucateamento dos equipamentos que atendem os miseráveis e os pobres. Uhum. A gente tem, sei lá, já até esqueci quantos, 20 anos de congelamento do investimento em saúde, assistência e educação pública. Né? Então, assim, tem o equipamento que do lado da minha casa tem um. Às vezes eu saio aqui de manhã, eu olho para lá, bem do lado mesmo. Tem uma fila gigante de pessoas lá esperando atendimento, mas gigante, uma fila gigante de pessoas esperando atendimento. Você vai numa UPA, você vai num PS, tá uma fila gigante. Imagina, olha, antes da pandemia, já um pouquinho antes da pandemia, eu fui numa reunião, era até uma reunião do reordenamento, as meninas da Vó Benedita deviam estar lá, a Roberta e o pessoal da assistência social da prefeitura estava falando que há um ano antes, então, tipo, há 3, 4 anos atrás, tinha vaga para receber auxílio moradia. Tinha vaga. A prefeitura oferecia e tinha quem precisasse estar aqui, ó, você precisa, toma. Naquela época, pouquinho antes de começar o lockdown, tinha uma fila de mais de 1.000 pessoas esperando auxílio moradia, porque a situação decaiu de uma forma, entende? Que as pessoas pobres começaram a precisar de assistência e não tem, porque congelou o recurso. Não, a gente está passando por um momento muito difícil para as pessoas, mas está difícil demais. Perdendo seus filhos por pobreza. Porque vai morar na rua sem se drogar. Vai morar na rua sem beber nada, sem se anestesiar. Não dá. Não existe. Entende? Então, não é que eu estou justificando, mas, assim, é uma questão de viver a gente vive em sociedade, a gente vive, cada um tem sua casa, mas a gente tem regras, né?
todo mundo tem que obedecer regras. Na rua, as regras são muito piores. Muito piores. Entende? Na verdade, acho que na rua, Sandra, não é nem regra. Na rua são leis impostas por eles mesmos e sobrevive aquele que, né, sabe Deus como. Então, se a gente passa a semana inteira trabalhando loucamente estressado e vai na sexta-feira no happy hour tomar uma cervejinha, né? Imagina a pessoa que está tenso o tempo inteiro na rua, né? E aí vai procurar ajuda, por exemplo, para parar de usar droga ou para parar de beber. Aí vai no equipamento que não tem nem teto, que está tudo desmoronando. Aí vai querer marcar uma consulta com o psiquiatra daqui a um mês. Aí você fica na rua bebendo ou se drogando, e daqui a um mês, quando é que é um mês? Cadê minha agenda? Gente, entende? Então, as coisas estão muito complicadas. Tanto é que nos últimos 3 anos a gente teve um aumento do número de adoções significativo. Quem participou, a Bianca daqui, participou do grupo, né? Não lembro quem participou dessas últimas reavaliações, a Harumi também. Não lembro quem mais. Acho que vocês participaram também, né, Rosane, do que eu mostrei a tabela lá das adoções dos últimos anos. Que até 3 anos atrás era uma média de 18, 19 adoções, e agora pulou para 26 ano passado. Né? Então, teve um aumento muito grande e ele faz isso. Né? Então, eu nem sei porque que a gente foi por esse caminho, mas, assim, só para dizer que eu estava dizendo isso, a adoção é o último recurso. Mas, porque o que acontece? Há uns anos atrás, as mães que eram usuárias de droga era a primeira geração dos usuários de droga. Eu estou no tribunal há 30 anos. Há um tempo atrás, a mãe do bebê, da criança que ia para adoção, era a primeira geração de uso de drogas. Agora já é a segunda, né, Beth? Você vê que a mãe usa droga e a avó também usa droga. Também. É bravo, né? Que a avó ficava com as crianças. Agora a avó não pode, porque a avó também usa. A avó também está no tráfico. Verdade. Okay? Então as coisas estão deteriorando. As histórias se repetem, né, Sandra? E a gente tenta, com esses que a gente consegue que abrigamento, a gente tenta romper esse ciclo, né? É complicado, e que nem a Sandra está falando, a conta não bate, tanta gente para adotar e os abrigos com tantas crianças e adolescentes para adoção, justamente porque não tem pretendente para essa idade, fica difícil mesmo. E aí a gente prepara esses mesmos adolescentes para, quando fizerem 18 anos, andarem com as suas próprias pernas, emprego, curso. Então, é bem complicado mesmo. Essa criança que você acabou de falar aí, o João, já que você já falou o nome dele. É o João. É o que eu falei, Sandra, é que eu estava comentando com ele, um momentinho só para... Não sei se a Sandra estava na hora que eu estava falando com o João. Eu estava falando do João, que ele é um menino super, né? Conversa bem, inteligente, mas ele tem aqueles surtos dele na escola. Ontem mesmo, eu fui lá uma vez que ele tinha danificado todos os jardins lá, e ontem também teve um problema sério. E até o professor, que é de lá da escola, é Caetano, né? Oi, isso. Ele estava falando, eu vi, eu conheço, eu sei. Então, é esse João que ela estava falando, que eu estava falando que não é fácil, que o abrigo para dar conta, né? Porque são adolescentes que vêm com vários costumes, personalidades diferentes e tal. Tem aquele que fica e tem aquele que a Maria vai com as outras. Eu falei que o João é um amor, mas ele, minha filha, se é um bonzinho, ele vai, se é o outro, então tu tem que conversar muito com ele, né? Desculpa. Então, eu ouvi toda a história. A pergunta que eu queria fazer sobre ele era a seguinte: ele é uma das crianças que está em transição ainda, de rever, de tentar a família, ou não? Ele é um dos que está já à disposição para adoção? Ele está disponível, mas a mãe ainda está recorrendo, não está destituído ainda. O poder familiar está suspenso. Né? E ele chegou agora, há pouco tempo, ou não? Faz tempo que ele está lá? Ele estava em outra instituição. Isso. 2 irmãs dele já foram adotadas. Tem mais 2 irmãos que estão em outras instituições.
e ele já se aproximou de famílias de fora da cidade, mas não deu certo. Ele chegou a se aproximar e tudo, mas acabou... Ele não foi devolvido porque ele não chegou a ir morar com a família, mas a família chegou a se aproximar, veio visitar e tudo, e acabou desistindo dele. Então, ele tem essa história de já ter passado por outras rejeições. É dureza, né, gente? Não é fácil. Não é fácil. A palavra. Oi. Oi. Boa noite. Boa noite a todos. Desculpa, eu não peguei muito o início da reunião, né? E aí eu cheguei, a Sandra estava falando sobre as crianças que estão disponíveis, né? Porém, ninguém quer. Eu queria, assim, só registrar aqui, agradecer ao grupo, esse grupo de apoio que a gente está participando já há 2 anos, né? Nessa espera, nesse processo, porque quando a gente pensou em adoção, nós pensávamos, eu acho que como a maioria dos pretendentes pensam, reproduzir a família biológica que nós não pudemos gerar. E quando a gente entra nesse processo de adoção, a gente vem a descobrir que, na realidade, o que a gente quer não é uma família biológica, né? Fazer o reflexo de uma família biológica que a gente não pôde gerar, mas, na realidade, fazer uma família, né? E aí foi que a gente começou a refletir, né? A gente já escolheu, né? Fez a opção do perfil, e que nós começamos a nos questionar sobre a adoção tardia, e a gente escolheu até a crianças de 3 a 7 anos, embora seja ainda uma faixa pequena, mas é que a gente ainda está sentindo, né? No primeiro momento a gente descobriu, né, que pode mudar o perfil depois, enfim. Mas a gente entendeu, assim, nós não deixamos nenhuma restrição quanto à raça, né, que tem, sexo, e esperar que Deus nos conduza, né, e aproxime aqueles que o Senhor tem programado para ser nossos filhos, e nós conseguimos desconstruir essa ideal, que acho que é o ideal da maioria dos casais e das pessoas que vêm para a fila de adoção, que é reproduzir a família biológica que não pode gerar. E aí que entra nessas problemáticas de muita gente na fila e muitas crianças a serem adotadas e que o perfil não bate, porque, por exemplo, nós dois aqui, brancos, eu tenho os olhos claros, né? Ele tem o olho bem castanho claro, daí eu vou querer reproduzir uma criança que seria a nossa mistura biológica, uma criança branca, né? De olhos claros, e aí eu gostaria de reproduzir, então, bebê, quero um bebê. E aí fica que, geralmente, as crianças que estão, né, disponíveis para adoção, são crianças até mais velhas, que até o processo, como a Sandra acabou de pontuar, né? Criança tá lá, mas a mãe ainda está brigando, tentando o processo, até esse processo terminar, o processo demora muito, a vida é muito rápida, a criança cresce muito rápido, e essa criança termina não tendo a possibilidade de ter uma família. Então, eu agradeço muito, muito ao grupo, porque eu consegui destruir, falo para vocês, mesmo desconstruir, vou falar destruir, acho que é uma palavra muito pesada, mas desconstruir esse ideal inicial que a gente tem de reprodução da família biológica que a gente não pode gerar biologicamente. E, na realidade, reproduzir aqui, criar uma família que é a família que a gente deseja ter, de poder passar para uma geração todos os nossos valores. Nós temos valores cristãos, religiosos, nós temos valores morais que nós gostaríamos que pudessem ser passados, essa riqueza que a gente tem, né? Porque a gente gostaria que fosse passado, a gente gostaria de ter a sequência da nossa família, né? Independentemente se é o sangue ou não, mas que a gente pudesse formar um ser humano assim como a gente foi formado pelos nossos pais, né? E acho que a gente tem que pensar muito bem nisso quando a gente está nesse processo, não desmerecendo, tá, gente? Eu quero deixar claro, não estou criticando quem quer fazer isso, né? Reproduzir. Mas a mim foi assim, esse foi o meu processo, aqui está sendo o meu processo, nosso processo na realidade aqui dentro,
dessa desconstrução e do que verdadeiramente é a adoção, que é a formação de uma família. E a gente cada dia mais tem se enriquecido e ficado cada dia mais feliz e mais ansioso para ver as crianças aqui, que a gente optou por mais de uma criança. Então, a gente está assim, super ansioso para poder o processo, a habilitação sair, para que a gente possa entrar na fila e para que a gente possa estar cada dia mais perto dos nossos filhos aqui em casa. Viu? Gente, eu quero agradecer muito, estou até emocionada. Desculpe pela emoção. Linda. Legal isso. Como é que é teu nome? Não apareceu só o nome do Guilherme aqui. Rita. Rita, é legal isso que você está falando. Que realmente, assim, muitas vezes as pessoas vão olhar para a adoção como uma substituição da família biológica, e não é isso, né? As pessoas falam muito que a adoção é um ato de amor, também, mas não é só. Muita mais coisa além disso, né? Eu só queria esclarecer, né, uma das coisas que você disse, que diferente do que as pessoas pensam, pelo menos aqui em Santos, né, que eu acho que é o que interessa para vocês, a maioria das crianças que vai para adoção é composta por bebês. 70% das crianças que vão para adoção são bebês. Ponto. Né? As crianças mais velhas que estão nas instituições esperando adoção, essas 16 que eu falei, tem uma menina só das 16, só uma foi para o abrigo bebê. Só uma. As outras 15, e a maioria absoluta das crianças mais velhas que não são adotadas, elas não estão lá desde bebê esperando. Uhum. Elas não são adotadas porque elas já vão para instituição grandes. Elas não estão acolhidas há muito tempo. Isso é um mito, de que as adoções tardias, elas são tardias porque as crianças ficaram mofando lá enquanto se resolvia a situação. Não. Essa menina que tem 15 anos agora, que foi para a instituição com 8 meses, ela ficou nessa situação por uma série de coisas. Não foi porque mofaram no processo dela. Ela era mais nova de um grupo de, se não me engano, 8 ou 9 irmãos. Até mais, porque alguns não foram acolhidos. Era uma situação de violência doméstica, que eles tinham uma união muito grande entre os irmãos. E aí o pai dela, em algum momento, se habilitou ela, e aí foi uma briga, foi uma coisa que envolveu os irmãos também. Foi uma série de situações que esse caso é uma exceção aqui no nosso município. A maioria desses meninos e meninas já foram para a instituição grandes. Então, não é que demora a adoção porque as crianças ficam lá mofando, não. Tem muito bebezinho que vai com 1, 2 meses, 3, 4 meses de idade para adoção. Então, é rápido. Tá? Esses daqui, que a gente fala que são aqueles que ninguém quer, eles estão lá há pouco tempo. Também foi um processo mais rápido de suspensão do poder familiar, eventualmente de instituição, e estão lá porque estão há pouco tempo também, tá bom? Eu só queria esclarecer isso, porque isso é um mito também. Né? Demora porque as coisas ficam falando. Não ficam, não. Tá? As crianças chegam lá, né, Sandra? As crianças chegam, que nem entrou o Gabriel lá agora, 16 anos, né? Ele tem 16 anos. E essa menina que você falou, que está desde pequenininha, desde bebezinho, ela também teve várias situações de tentativas de adoção que também não deram certo, né? Mas, então, sempre, toda a vida teve a tentativa, né? Eu tinha esquecido desse detalhe, mas a gente tentou mesmo várias vezes. Várias vezes. Alguma pergunta? Obrigada, Sandra, viu? Esclarecimentos. Só que, mas ao mesmo tempo, né, que eles chegam já grandes, mas o número de pretendentes na fila nessas idades é quase inexistente. É isso que você quis falar da outra vez, né? Por isso que ninguém quer. É isso que eu penso, né? Que eu vim refletindo, né? Sobre essa
não é a demora do processo das crianças, mas assim a questão dos perfis, né? Para que a gente possa, quando a gente começou a refletir sobre a adoção, né, e passou a frequentar, a gente tirou, né, desmistificou essa questão da reprodução, né, da que seria a família biológica e estender o conceito do família, né? A gente tem muito amor para passar para essas crianças, né? Então a gente pensou dessa forma de não importa para mim, assim, né? Para a gente, né? Não é uma reprodução do que a gente teria se nós passássemos pelo processo, né? Biológico de formação de uma família. Então não é nem para pressa, nem nada, entendeu? Mas a gente não tem aquela desespero, a gente só tem ansiedade, né? Da chegada, de entrar na fila, tudo. Mas é mais por isso, assim, eu penso que tem pouco também a gente não pensa, né? As pessoas não pensam nisso quando vão fazer. Não, assim, as pessoas acham que a adoção pode ser o substituto da maternidade ou paternidade biológica, porque às vezes elas estão com dificuldade de passar pelo luto, entende? Então é quase como se você assim, não pode estar aqui, então coloca um negócio aqui rápido e vai ser igual e pronto. Para isso, para chegar nesse ponto que você está falando, precisa elaborar esse luto da impossibilidade, da infertilidade, seja lá do que for. Pergunta para ela a idade mais nova. Oi. A idade da criança, do adolescente ou da criança mais nova para adoção, é isso, Caetano? Isso. Aí, Sandra? Eu acho que é o de 8 anos, se não me engano. Eu não pus as idades aqui, mas acho que tem 8. A gente, na realidade, já está nesse processo, né? A gente entra... Vou terminar o que eu estava falando. Tá, desculpe. Assim, porque eu acho que é importante isso, assim, as pessoas precisam elaborar essa impossibilidade, porque senão fica uma coisa muito passando por cima, sabe? Eu lembro de um caso uma vez que eu atendi há muitos anos atrás, a moça falava assim, enfim, eu não posso ter filhos, enfim, não posso gerar e tal. E eu falei, mas o que aconteceu? Ela falou, não sei. Eu não sei por quê, eu só sei que eu não posso. Né? Então, assim, então vai para adoção rapidinho, sabe assim, como se fosse, então não posso, então não, calma lá, você tem que entender o que está acontecendo, por que é, passar por esse processo, que não é só uma informação, não posso pôr isso, é um processo que envolve elaborar uma tristeza, um vazio, um luto, uma perda, né? E para chegar nesse ponto que você está falando, Rita, precisa passar por isso, né? Para poder entender que não é só substituir, né? Que não é só, não vou trocar uma coisa pela outra, não é assim. Porque é muito mais complexo. Suzane, diga, qualquer questão. Desculpa. Não, obrigado pelo esclarecimento, foi muito boa a sua fala, Sandra, eu agradeço, sabe? Eu não posso deixar de ser bem sincero com você, porque a gente já está há um certo tempo, então a gente cria realmente essa ansiedade, sabe? É uma coisa, acho que natural, né? Casado há quase 10 anos, 4 anos na fila para adoção, a gente cria uma expectativa, uma ansiedade, né? Uma vontade louca de ser pai. E realmente eu acho que é isso que comentou mesmo, né? Eu nunca tive de querer um bebê, nunca tive isso, né? A gente quer uma criança até 7, por aí, 8, porque geralmente para você passar os seus conceitos, né? Aquilo que ela realmente comentou. Mas é uma coisa que com o tempo, né? A gente entrou com a documentação em 2016, né? Entrou na fila em 2018. A gente vai mudando mesmo, né? Mesmo porque a gente vai envelhecendo e a gente quer ver a criança, né, crescer, né? E aí você fala, pô, para que eu vou pegar uma criancinha de 4 anos? Daqui a pouco, coitado, vai ter que cuidar de mim, né? Não eu dele, né? Então você vai mudando um pouco, né? Mas você fica, às vezes, com alguns receios de você não ter condições, né? Porque às vezes a criança vem com vários problemas, né?
que você tem que saber trabalhar com isso, né? É difícil mesmo. E às vezes um pouco mais novo é um pouco mais fácil de trabalhar, né? Mas tudo é um desafio, né? Como ela falou, se for a criança certa, vai ser, né? É o que eu falo, a gente tem ansiedade, mas tem que esperar o momento certo, né? Não adianta, né? Porque nesse meio a gente escuta tanta coisa, né? Que as pessoas falam, vai no lugar tal, que te arruma uma criança. Eu falei, Deus me livre, né? Não quero. Você não sabe, né? Da onde vem, se está tirando, Deus me livre, não quer tirar a criança de mãe nenhuma, né? E eu acho que a gente está na fila, a gente fica com essa ansiedade. Mas, por outro lado, o que a gente quer também é que a criança, né? Tenha a possibilidade de voltar para a família, né? Eu posso ficar na fila aí 10 anos, né? Não sei se a gente vai aguentar 10 anos, mas se tiver uma criança que tem a possibilidade de voltar para os pais, eu acho que é bem legal, né? Porque, como você falou, é a situação, né, do país, às vezes, né? A pessoa não desprende do filho, né? Ninguém quer largar um filho. Ele deixa porque realmente ele não tem condições, né? Eu já vi casos, Sandra, que a gente trabalha na área de educação, a gente já vê, escuta muito, né? E a gente sabe que há muitos casos de pessoas que vão para o Nordeste, chega lá, adota uma criança, traz uma criança ou outra. Mas essa criança tem pai, tem mãe, a mãe está dando a criança porque ela está num problema de fome, de carestia muito grande, ela prefere dar a criança do que ver passar fome. E para a gente, assim também a gente não acha correto. Então é melhor ajudar a família do que tomar a criança, entendeu? A gente quer uma coisa preparada, assim, que Deus realmente nos iluminou, sabe? E que... Se for para ser também, né? Que seja uma criança que realmente necessite mesmo, entendeu? De um lar, de uma família, para a gente formar uma família. E não uma coisa assim, entendeu? Vou falar uma coisa assim. Sabe por que a mãe não pode entregar a criança para terceiros? Porque ela não é dona da criança. Com certeza. Com certeza. O filho não pertence aos pais. A criança pertence a ela mesma. Sim. Ela não pode dispor da criança, não pode entregar para terceiros. Se ela não acha que ela não quer ficar com a criança, não pode, enfim, não quer, ela tem que entregar para o juiz, e o juiz que vai encaminhar essa criança para, né, enfim, para um for, dependendo da situação, vai para adoção, né? Então, assim, quando a pessoa recebe uma criança direto da mãe, isso pode se configurar tráfico de seres humanos. É muito sério isso. A gente ficar atento. Com certeza, Agora, eu acho que é muito importante que quem quer adotar encontre a motivação em si mesmo. Sim, é por isso que nós estamos aqui, entendeu? Então, ela é motivada para ajudar, seja lá a criança ou a família, ou que seja, a gente entra por um caminho muito complicado, que é esse caminho do o outro precisa. Quem quer adotar, para começar que uma adoção seja bem sucedida, essa pessoa precisa se dar conta de que ela precisa, de que ela deseja. Eu quero para mim, eu quero porque eu desejo, não é porque eu quero ajudar o outro, porque eu quero tirar alguém da miséria, eu quero salvar uma criança, eu quero ajudar uma família. Não, esse caminho é ruim. Entende? A pessoa que quer adotar precisa localizar em si mesma a necessidade, o seu vazio, o seu desejo. Entende? Para começar, é o pré-requisito para dar certo. Sim, com certeza, com certeza. Você não vai motivado só para ajudar, só para salvar uma criança, ajudar uma família. É um caminho que... Com certeza, é isso mesmo, eu concordo. Eu também penso assim, sabe? Eu acho que é esse vazio que a gente procura. É por isso que nós estamos aqui, participando desse grupo, que a gente está unido, que a gente batalha isso aqui, entendeu? A gente quer fazer a coisa correta, né? Nós somos pessoas de bem, a gente quer fazer o correto, sabe? Mas a gente sente essa falta, na verdade, também. Essa é a tua falta. É isso aí. O outro também tem a falta, mas a gente precisa localizar a nossa. Sim. Receita de fracasso.
Logo vai ser preenchido, calma. Com certeza. Mas o tempo já passou, né? Né? Logo, logo. Você já não é o nono? O nono. Então, logo, logo, se Deus quiser. Ai, amém. Eu vou preparar na hora certa, né? Ai, até a gente se emociona, viu? Desculpa, mas... Esse casal é o nono da fila de Santos? Sim. Da comarca de Santos? Sim. E vocês estão habilitados há quanto tempo? Vocês foram habilitados... Em 2018. A gente entrou com a documentação em 2016 e fomos habilitados em 2018. Tá bom, eu fui habilitada em 2020. A minha posição ainda é a 75, e vocês já estão no 9, já sou o nono. Depende da faixa etária, depende da característica. Uma série de quesitos, né? Depende do perfil, né, de cada um, né? É. Por lugar, posição na fila, ela é seca. Ela é independente do perfil. Pode ser que a Fabiana, que está em 7... Quanto que você está, Fabiana? Encontre primeiro, né? Da última vez que eu vi, a minha posição era 73. É pouco provável, mas se pela lei, lá, pelo jeito que funciona, a Fabiana poderia estar primeiro que posição em nome, dependendo do perfil. Entende? Não é o caso, não é um negócio tão grotesco, tipo, tão distante. Mas vocês sendo os nonos, por exemplo, vocês podem ser os próximos a adotar na cidade. Sim. Como pode ser que a Fabiana passe na nossa frente, depende do perfil da criança, né? É provável, mas... Né? Tem muita gente entre um e outro, mas esse número é importante, que ele obedece só à ordem cronológica, porque são muitos fatores que Sim. Mandar de um jeito ou de outro, né? Tem aqueles 3 básicos, como tem outras questões de histórico, enfim, saúde, etc. Oi, gente. Eu diminuí a idade do meu, porque de tanto ouvir tanto a Sandra falar que os menores saem mais, a adoção com bebês sai mais rápido, aí eu diminuí a minha para 0. E também ouvindo um casal aqui no grupo também, né? Porque, a princípio, eu coloquei, acho que era de 2 a 7, depois diminuí de 1 a 7, aí tem umas 2 semanas que eu pedi para a Sandra colocar de 0 a 7. Não é que sai mais rápido, é que a gente tem um número maior de bebês. Não, isso, o número de criança, bebê, isso, eu falei errado. É bem maior do que dos mais velhos. Então, vamos ver, né? Agora, em agosto, eu já faço 3 anos, então vamos ver como vai. Quanto tempo mais ainda vou esperar. Só um pouquinho, Olivia. A Jussara levantou a mão, depois é você, tá bom? Fala, Jussara. Pode falar, Henrique. Nossa, seu filho vai chegando na certa. Seu filho vai chegar na certa, fica tranquilo, não chora não. Vou traduzir, que o Henrique fala rápido. O Henrique quis dizer pro casal da Rosane, para eles não chorarem, porque o filho vai chegar na hora certa. Obrigada, Henrique. Aqui no mudo. Aí eu falei, você não quer falar para ele? Só que aí ele ficou com vergonha, mas falou. Obrigada. Esse moleque. Vai, Olivia. Espera a moça, tá ali? Pode falar, Olivia. Próximo da fila, acho que é a Olivia. Sou eu. Até falei para o Cláudio, amor, olha o tema aí de novo, que eu quero fazer a pergunta do tema. Sobre a dúvida sobre o cadastro. Eu estava até falando com o Cláudio aqui, porque quando eu entrei lá naquele cadastro nacional, antes de ligar para o fórum, antes de tudo, eu fiz aquele pré-cadastro, né? E tem várias perguntas, então, na hora que eu estava respondendo, eu falei, meu Deus, será que isso é definitivo? Aí depois eu soube que não. Mas aí, Sandra, como que funciona? Então, por exemplo, eu não quis pesquisar mais, porque é o que uma delas falou agradecendo pelo grupo, é o que a gente agradece também, porque nós começamos a pegar informação no YouTube e trouxe muito medo. Então, graças a Deus nós temos você, né?
Assim, assistente social ou a psicóloga que vem com um novo formulário para a gente responder. Então, por exemplo, vou dar só um exemplo, sobre a cor, né? A cor, a raça. E tem algumas questões que a gente não sabe na hora, ela vai explicar o que quer dizer aquilo, a gente tem que responder naquele momento da entrevista, é isso? Não, Olivia, não. Não? Desculpa. Em geral, na entrevista, elas vão entregar o formulário, aí vocês levam, conversam, levantam as dúvidas, e aí, na hora de entregar, tira as dúvidas. Tá? Então, não é na hora, não é pressão, não é nada disso. Ah, entendi. Tá? Aquilo que vocês escreveram lá no Nacional é bem genérico. Sim. O formulário que vocês vão receber é mais específico, ele tem muito mais perguntas, muito mais questões para vocês assinalarem sim ou não, tá? Tá. E mesmo que vocês assinalarem ali, depois vocês podem alterar, conforme vocês forem elaborando, enfim. Sim. Que é o caso, podem ampliar, diminuir, aumentar, tá? Tá. E as dúvidas que vocês tiverem na hora, vocês vão poder esclarecer com os colegas. Ou com quem Ah, ótimo. Tá bom? Tá ótimo. A nossa entrevista está marcada para agosto, né? Então, a gente já está nessa expectativa justamente de o que colocar, né, no perfil. Então, algumas coisas que a gente sabe que vai ter, a gente já troca ideia aqui em casa. Mas, assim, a gente ainda comentou, se tivesse já esse perfil, o formulário, já se a gente pudesse ter o acesso para a gente ir, que nem na última reunião o Ranieri ainda falou, ele fez a esposa fez outro, depois eles juntaram e viram o que estava de acordo, o que eles tinham que entrar. E aí era uma segunda dúvida também, a gente teria como ter esse acesso antes a esse formulário, não o oficial já para chegar lá, está pronto, não isso, mas assim, ter ao menos um modelo igual ou muito próximo, são essas perguntas que vocês vão ter que preencher no formulário antes da entrevista, né? Para a gente já, quando chegar, a gente já está muito certo. Posso mandar para vocês me mandam um e-mail, me lembrando, amanhã eu mando para vocês o formulário, não tem problema nenhum. Tá bom? Perfeito. O formulário ele é mais específico assim, com relação ao histórico da criança e o histórico familiar da criança, né? Então, se vocês aceitam questões de saúde física, saúde mental, histórico familiar também, enfim, tem uma série de questões lá, mas posso mandar, não é segredo, não. É legal que vocês já vão pensando, né? Mas não é prova, não, viu, gente? Não tem que chegar lá já com as respostas prontas. Vocês podem conversar. Deixa eu falar rapidinho. Só um que acontece? Por que esse formulário serve? Para orientar a gente na hora da colocação. Porque as crianças, elas vêm com os históricos são completamente diferentes, não tem um igual, assim, né? Então, por exemplo, uma das questões lá é assim, você aceita, vou pegar mais comum, assim, você aceita uma criança cuja mãe é usuária de droga, os pais usuários de droga? Você vai colocar sim ou não. Se chegar para adoção uma criança cujos pais usaram droga e vocês disserem não, eu não vou chamar vocês. Entende? É essa história. Se vocês colocarem que vocês querem uma menina e chegar um menino, eu não vou chamar. Eu estou tentando falar mais alto, viu? Meu som é ruim mesmo. Então, é para isso que serve esse formulário, entende? Para na hora da colocação, a gente ter ideia de quem que a gente vai chamar para... Por isso que aquele lugar na fila é o nome da fila. Não quer dizer nada, porque se chega uma criança que os 8 primeiros não aceitaram ou disseram que não aceitariam, porque eu não vou ficar ligando para todo mundo para saber, entende? Então, já está no formulário, né? Então, pode ser que os 8 primeiros não aceitem determinada característica que o 9º vai aceitar. Então, é por isso que esse formulário tem essas questões, para orientação na hora da colocação. Tá bom? Sim. É porque a gente conversa muito sobre isso mesmo, porque a gente não pode ter uma ilusão, né? Nós precisamos nos conhecer. Qual a criança que nós vamos amar, aquilo que está no coração.
Então, e nós temos este momento de escolha. Então, a gente vai fazer uma escolha porque nós queremos ser bonzinhos, né? A gente não pode ir por esse pensamento. Então, é uma preparação mesmo, porque não é algo que a gente vai devolver. É o nosso filho, a nossa filha. Então, assim, vamos pensar assim, nós não tivemos a oportunidade de vir da forma que veio para a maioria, né? Mas nós temos tantos benefícios, né? Tantas histórias maravilhosas, e tudo acontece porque tem que acontecer, mas nós precisamos fazer a nossa parte de estarmos preparados. Então, sempre esse intuito, vamos nos preparar ao máximo, para que nada seja uma surpresa, né? E aquilo que a gente ouve a Tia Beth falando, né, igual ela começou hoje, não é fácil, gente, adolescente, o colega de trabalho, eu também trabalho com adolescentes no ensino médio, e eu sei o quanto é difícil, eu sei o quanto a transformação, os hormônios, tudo aquilo, e chega um momento que eles se assentam, né? Com muito cuidado, com muito carinho. Então, esse é o intuito mesmo da gente pensar no cadastro, de estar nos conhecendo e fazer a coisa certa. Obrigadão, viu? Valeu. Olívia, e sem contar, Olívia, que dentro do que você falou, é aquilo que a gente dá conta, né? O preenchimento do cadastro é aquilo que a gente dá conta. O filho que a gente vai dar conta, né? É isso aí, tá certo. Sim. Guilherme, pode falar bem feito. Olívia, só para te dar um toque aí, a gente e a Rita, a gente acabou de fazer o preenchimento, a gente passou pelas entrevistas recentemente, tá? E, assim, é super tranquilo, é uma conversa super, sabe, você consegue tirar tudo de dúvida, você não sente pressão nenhuma mesmo, tá? Então, tu vai chegar lá, vai pegar, vai levar esse cadastro para casa, vai conversar, a gente teve uma página que a gente praticamente preencheu toda a lápis, para ter ideia, chegou lá, ó... Você põe muito em cima, é quando é soma. Quando a gente subtração, eu falei que é o nosso ultrassom, né? Não, mas acontecimento lá da escola... Ranieri, com o microfone ligado aí. Bagunçando a vida. Boa noite, pessoal. O microfone ligado. Valeu. Então... Valeu, gente. Mas, assim, fica mega tranquila, tá? Vai lá, conversa, a gente tirou muita dúvida de coisa assim. A minha esposa teve até 2 entrevistas individuais, assim, para conversar, vai conversar com você separado. Então, não precisa se preocupar que não tem questão errada. Sim. Obrigada, perfeito. Gente. O que mais, gente? Já são 9 horas. Vamos encerrando. Quem tem dúvidas mais? Quem tem perguntas? Não tenho dúvida, mas eu cheguei aqui quando eu estava abrindo, pedi licença porque estávamos chegando da rua, tinha que preparar comida para as crianças e estou voltando quando estava acabando. Mas certamente deve ter sido muito produtiva, como sempre, a reunião. Pena. Gente, tem mais dúvidas? Tem mais perguntas, comentários? Estou à disposição por e-mail, quem quiser. Olívia e Cláudia, me mandem amanhã um e-mail para lembrar de mandar para você da família, tá bom? Vou só meter o bedelho onde talvez não deva, mas não sei se alguém ainda não preencheu o perfil no cadastro. E eu sempre faço essa sugestão para todo mundo que ainda vai preencher. Tire uma cópia dele e preencham separado. Né? O casal preencham separado e depois comparem as respostas. É uma excelente forma até mesmo de ver a sintonia entre vocês. E as eventuais diferenças se debatem e se ajustam ao perfil do casal. Mas é uma coisa muito interessante como a gente descobre conhecendo um ao outro quando a gente separa, quando a gente responde separado o perfil na hora de preencher o cadastro e tal. É uma coisa bem interessante. Tá? É só uma sugestão de um bicão chegando no final da conversa. Mas eu acho uma boa dica para quem é casal, é uma ótima dica, porque às vezes a gente, como casal, acha que está tudo bem, que pensa
que tem as mesmas prioridades e pensamento, e numa hora dessa aí, talvez é onde vai surgir aquele desencontro, e vai ter que sentar para poder conversar e chegar num consenso, né? É muito legal essa dica. O microfone está fechado, Beth. Alguém tem alguma sugestão para a próxima reunião? Hoje nós falamos sobre a família acolhedora e sobre o cadastro. E na última reunião, né, a gente teve dúvida, aí a Sandra veio. Se vocês tiverem alguma sugestão, adiantem que a gente corre atrás de um palestrante, de alguém, tá bom? Próxima reunião ainda é online? Só em agosto que vai ser presencial. Ah, tá. Tá bom? Sobre família acolhedora, eu não sei se todo mundo que está aqui nesta reunião está no nosso grupo de WhatsApp. Eu postei lá no grupo de WhatsApp a notícia ontem, que ontem nós desacolhemos. Ai, foi lindo! A dona Mocinha, nós desacolhemos, olha, foi muito interessante, né? Nós recebemos o Henrico da família acolhedora, mas ele era tão pequenininho que não houve período de adaptação nem nada. O Henrico foi para uma família em que foi criado um período de adaptação de, acho que deve ter dado aproximadamente uns 10 dias. E nesse período nós acabamos conhecendo a família, o Henrico não, desculpe, né? Nós conhecemos a família para quem foi a bebê que estava com a gente. Pessoas espetaculares, né? Pais de 2 meninos biológicos de 6 e 3 anos. No primeiro dia, né, no primeiro contato que nós tivemos, que foi lá na sessão do Família Acolhedora, o menino mais velho, absolutamente resistente, distante, achando as coisas esquisitas. O menorzinho, não. O menorzinho embalou a brincar, porque fomos eu, a Adriana, e os nossos 2 meninos também. Então, assim, os 2 pequenos logo viraram amigos no primeiro, segundo, foram brincar e tal, mas o mais velho deles, muito distante. De repente, no finalzinho, ele começou a se aproximar da neném, a passar a mão no pezinho dela, né, achar legal e tal. E no final do nosso encontro, ele já estava dando beijinho na bebê. O pai perguntava: você gostou? Ele, né, todo muito acanhado, ainda envergonhado, mostrando que gostou. E foi durante a semana, eles vieram na nossa casa primeiro, passar algumas horas com ela aqui, aí no outro dia mais um pouco, aí depois levaram para passar algumas horas durante a tarde, e foi fazendo esse ciclo de conhecimento, até que domingo nós passamos várias horas juntos, todos, as 2 famílias, passeando no orquidário. Olha, foi aquela foto que eu postei no nosso grupo, foi deste encontro lá no orquidário, foi muito legal, eles são realmente pessoas muito especiais, as crianças todas brincando muito, os 2 meninos deles mostrando já verdadeira conexão com a bebê, todos atenciosos e etc. E aí saiu na segunda-feira o termo de guarda deles e nós fomos lá na sessão fazer o desacolhimento. Do primeiro dia, lá atrás, o primeiro contato que foi na sessão, a bebê toda resistente, né? Chorava, ia para a mão da moça e ela chorava, voltava para o colo da gente para acalmar e tal. Ontem, na terça-feira, ela já estava na boa, com identidade total com eles levaram para casa. No final da tarde mandaram mensagem: olha, o dia transcorreu extremamente bem, foi tudo bem com todo mundo em casa, ela não chorou nenhuma única vez. Essa história desse período de adaptação foi algo bem marcante, bem especial para a gente também. E olha, foi uma mistura de sentimentos muito maluca. Ao mesmo tempo, uma saudade que vai ser eterna, mas a felicidade dela ter ido para uma família muito legal. Caramba, que experiência mais maluca, que especial e, sem dúvida nenhuma, formadora, viu? Formadora para nós. Ela passou 8 meses dentro da nossa casa, trazendo uma energia boa, trazendo luz. Teve momentos bem difíceis, nós tivemos uns pererecos aqui bem
bem sérios por várias situações. Ela quase teve que ser transferida de família acolhedora por conta de problemas nossos dentro de casa. Esse último mês, todo mundo aqui em casa ficou doente, inclusive ela. E várias madrugadas com ela com crises de tosse, que a gente ficava desesperado. Meu Deus, vou sair daqui correndo para o pronto-socorro, mas passou e ela foi entregue para a família, que vai ser a família definitiva dela, 100% sã. Isso também foi um certo alívio para nós. Mas foi uma experiência maravilhosa. Foi uma experiência extremamente enriquecedora, viu? Muito bom. Valeu. Eu não sabia que se ia falar a respeito de família acolhedora, mas está aí o nosso depoimento. Foi o nosso primeiro assunto hoje, foi bem legal. Perdi, desculpem. Mas não foi nem a convivência, viu, Ranieri? Foi mais a lei mesmo. O que é o família acolhedora? Era, esclarecimento mesmo. Tá bom. E aí, gente, mais alguém para falar com a Sandra? Alguma pergunta? Tem uma dúvida. Tá aberto agora? Pode falar com a Sandra. Uma dúvida. Eu até peço desculpas que se a dona Beth falou, você falou no início também que eu perdi o início da reunião. A Beth estava falando de visitação lá no abrigo, né, na Vó Benedita e tal. Se acaso a gente está aqui no processo, ou a gente já está habilitado, e por acaso, eu estou evitando ir, viu? Porque eu vou encher o carro, trazer todo mundo. Mas, assim, se por acaso a gente estiver vai até, tá ou no processo já habilitado, aí eu acho que seriam dois momentos, né? E a gente vai até o abrigo, e lá a gente faz várias visitas, e de repente tem uma criança que de fato ela já está disponível, e acontece de uma certa proximidade nessas visitas. É possível que se mude o cadastro e, assim, haja uma intenção de adoção dessa específica criança ou dessas específicas crianças durante o processo, num caso de uma visitação, assim, ao abrigo? Depende. Os cadastrados ou qualquer pessoa pode, assim, quem determina quem entra e quem não entra na instituição é a diretoria, né? Então, assim, independente da pessoa estar no cadastro ou não, ela vai na instituição se a diretoria permitir, enfim, estar no cadastro ou não interfere nisso. Então, você poderia, teoricamente, ir se a BET, ou enfim, as outras instituições permitirem, nas regras que eles colocam e tal. Agora, se você vai lá para procurar criança, então a orientação é não vá, tá? Porque, principalmente se você quer adotar criança pequena. Porque as crianças que estão lá, como foi dito, ou elas não estão disponíveis, ou as que estão disponíveis, nós estamos procurando família, né? Mesmo que seja um bebê. O bebê tem, sei lá, 3 meses, foi disponibilizado ontem. Eu vou começar a procurar família, isso vai demorar uma semana, 10 dias. Ela vai para uma família da fila. A primeira lá da fila disponível para ela. Agora, se você vai lá e se interessa, já aconteceu, né, Beth? Quantas vezes, é isso que eu ia falar. Se você vai lá para conhecer a instituição, para ver como você pode contribuir, etc., e tem lá uma criança dessas, por exemplo, 16 que estão disponíveis, que a gente não encontrou pretendente e há uma sintonia, tudo bem. Agora, se a gente já está em processo de aproximação dessa criança, a tua presença vai atrapalhar. Se ela já está se aproximando, por exemplo, de uma pessoa de outra cidade que está na fila, por exemplo, para aquele perfil. Porque já acontece, às vezes acontece. A criança está se aproximando de alguém de fora e vai outra pessoa lá, a visita e interfere. Né? Então, isso precisa ser muito bem pensado e planejado e conversado. Né? Você vai lá, tem uma menina de 8 anos, por exemplo, está fora do teu perfil e ela está disponível, mas já estamos procurando uma família, já encontramos. Entende? Então, assim, não é assim, livre. Né? As crianças não estão lá disponíveis. Né? Mesmo as que estão disponíveis para adoção, elas não estão disponíveis para serem escolhidas. Entende?
E se acontecer, né, Sandra? Vamos supor que ela vá, porque lá a gente deixa, inclusive, passar final de semana, passear com a criança, porque os adolescentes precisam se sociabilizar, entendeu? Precisa sair um pouco do abrigo. E é legal essa saída deles. E a gente, quando é o caso da criança não estar para adoção, ou no caso desse caso que a Sandra está falando, a gente já orienta o casal ou a pessoa que está querendo fazer uma aproximação do que está acontecendo. E no caso da criança estar livre mesmo, não tiver nada que impeça, a gente já informa a Sandra, encaminha o casal ou o pretendente para conversar com a Sandra já. É tudo muito claro, né? Mas o nosso abrigo a gente abre mesmo as portas, até porque as crianças não merecem ficar lá isoladas, entendeu? Então, a gente permite, sim. Mas, assim, Beth, como você falou aí, para passear, tirar a criança um pouco, para ir levar no cinema, para ir no parque, para passear, só é liberado aquela criança que está disponível para adoção, não aquelas que estão em transição de procura de família ainda, né? Ou qualquer uma. Não, lá a gente não tem, a gente orienta a pessoa, a gente fala, essa aqui você vai levar para, que nem a Sandra falou, você pode levar para o orquidário, levar para um cinema, trazer de volta, essa criança não está para adoção. E até a gente não permite, e até orienta a pessoa para não levar sempre a mesma criança. Sim. Leva uma semana aí um outro dia tu está a fim de ir no McDonald's, ir no cinema, ter um filme legal, pega outra criança, até para não criar o vínculo, porque aquelas crianças não estão prontas para adoção, entendeu? Eu estava querendo fazer essa pergunta desde a outra, acho que há 2 reuniões atrás. Eu estava querendo fazer, mas eu fiquei pensando, eu não vou fazer não, pode ser que elas digam, que é isso? Como assim? Chega aqui e tira uma criança para passear. Mas é que eu pensei assim, poxa, eles ficam... Eu fui lá naquele dia, né? Aquele monte de criança lá, tudo olhando para você com aquele olhinho, com aquelas histórias deles, assim. Dá uma vontade de você pegar um no domingo, levar no cinema para ver um filme legal. Legal. Ir no parque, comer um lanche gostoso, dá uma vontade. Aí eu falei, mas aí, se eu perguntar, ela disse, tu é louca, mulher? Como assim chegar aqui e pegar uma criança? Tu sabe que o custódio, eu falo no custódio porque é o que a casa dele, eu já falei que qualquer hora eu vou fazer filial de Vó Benedita, mas ele não leva um monte, ele leva um, aí na outra semana depende do comportamento também da criança, entendeu? Tudo isso a gente leva em conta. Aí o custódio leva um outro, né? Eu sei que tem um lá que já sabe fazer bolo, já sabe fazer pizza, e quer fazer pizza lá na avó, porque o tio custódio ensinou ele a fazer a pizza. Então, é muito bom para a criança se sociabilizar, sair, é muito bom. Não sair só em grupo, vai sair, a tia vai levar aquele monte, não. Sair assim, isso faz um bem danado para a criança, viu? Eu acredito. Tia Beth, eu nem me arrisco, porque o meu problema não é pegar a criança, o meu problema é ter que devolver. Porque os meus sobrinhos vêm aqui para casa, o meu problema é devolver meus sobrinhos para os pais. Imagino. É difícil mesmo. Eu já estou aqui planejando se talvez de a gente pegar umas crianças que estejam talvez na idade dos meus sobrinhos para trazer, porque a gente tem sobrinhos, né, para brincar e para eles poderem participar. Não tinha essa visão, porque meu medo é chegar, pegar, vir aqui para casa, eu não querer devolver. Porque mas olha, é super legal, viu? Eu me apego fácil. Mas é gostoso, porque tu chega lá, quando a pessoa vai para levar para passear, é um barato, porque que nem você chega, tia, quem você vai levar hoje, sabe? Você fica aquela tia querida, né? É muito legal, muito legal. Eu acho que é legal isso, mas também não fica aquela frustração dos outros, não fui eu. Não, né? É muito bem trabalhado essa questão com eles, né? Não, hoje não é você, bastante. Mas numa próxima vez pode ser você. A Jussara também está sempre lá, sábados, ela vai, leva as crianças dela para brincar lá. É muito gostoso. Gente, eu sou meio que suspeita para falar, porque é um ambiente gostoso lá, entendeu? Geralmente quem vai gosta de ficar lá. Eu gostei muito, eu só não voltei
em seguida por conta daquela questão que eu conversei com você. Mas eu vou voltar outras vezes, quero saber como estão as coisas por lá, que é para poder eu voltar, criar vínculo e sair com criança por aí para passear. Com certeza, vai sim. Vai sim que você... Bom, você já foi lá, você conhece. Tá bom, Rita? Vai também, viu, Rita? Obrigada pelos esclarecimentos. Eu sei que... Nossa, eu muito... Deus abençoe, né? Os coordenadores, vocês coordenam, todo mundo que participa desse grupo, que é imprescindível, né, para esse processo todo, né? E parabenizar também a Renieri pelo depoimento aí da família acolhedora. Parabéns, Renieri. Viu, Rita? E eu sempre falo que a avó Benedita, não só avó, é que nem a Sandra falou, cada abrigo tem o seu sistema e tem diretoria que permite, tem diretoria que não permite. Eu acho, principalmente, talvez porque a gente faça também parte do grupo, é tão bom, porque você tem amor sobrando para dar. E eles estão prontos para receber esse amor da tia. Não é da mãe, é da tia querida, entendeu? Que vai lá para brincar com eles, para dar uma atenção. É muito legal. Quando vocês quiserem ir, a porta está aberta. Obrigada, gente. Obrigado. Valeu, nós vamos sim. Ó, que nem eu falei, Caetano, sábado tem o Evangelho, das 3 às 4. Sábado estaremos aí. Sábado estaremos lá na casa da avó Benedita, com certeza. Oba, vamos te esperar. Eu e o Custódio, talvez a Jussara, que também vai para o Evangelho de vez em quando, a gente se encontra lá. Tá com certeza, estaremos lá, prometo. Valeu. E se vocês tiverem alguma sugestão de algum tema para a próxima reunião e na hora não lembrar, fala lá no grupo. Tá bom. A gente corre atrás, tá bom? Tá bom. Eu agradeço muito a oportunidade de abrir um pouco o coração com vocês. E a gente fica muito feliz aqui, tá bom, gente? Pela muito troca obrigado. de experiência, né? Obrigada. Obrigado, gente. Rosane, eu já vi que tu tem um chorão dentro de casa. É difícil, viu? Ai, esse aqui eu sou mais razão e ele é mais emoção. Aqui é meio ele é dos né? meus. Ele é dos meus. Pergunta para o Custódio. Eu começo a fazer reunião com as crianças, na roda de conversa. É uma choradeira. Começa a chorar. Começa a chorar. Eu choro a criança, chora todo mundo, né? É uma emoção só, mas é muito legal, gente. Legal. A Jussara, obrigado. A Jussara também. Chega lá e é chorona. Influencia. Ai, hoje eu tô quietinha, que eu fui no dentista. Minha boca tá muito chata. Por isso que eu tô quietinha. Sandra. Ô, Jussara, olha o Custódio para certidão. Olha que lindo. Yuri Tavares. Uau! Saiu o nome novo já. Parabéns, Custódio. Parabéns, viu? Obrigado. Está tão exibido esse cara, pelo amor de Deus, viu? Agora ninguém aguenta o Custódio. Gente, Sandra, obrigada, viu, Sandrica? Obrigado, gente. Obrigado. E obrigado por sempre que a gente precisa da Sandra, ela está aí com a gente, ela faz parte, ela é representante do fórum no nosso grupo aqui dos facilitadores. E a gente só tem a agradecer. Vamos encerrar então, né, gente? Fala aí, Sandra. Obrigado, Sandra. Obrigado. E pode mandar e-mail, estou por aqui, tá bom? Sempre que acontece alguma polêmica no grupo, alguma coisa que vocês tenham dúvida, quando nós do grupo não sabemos responder, a gente vai para os universitários. Sandra, aí a Sandra vem com as respostas. Então, é só falar, tá bom? Aí, tô às ordens. Tá bom, gente? Pessoal, eu vou dar boa noite, que agora eu vou assistir o meu Santos jogar. Feliz Dia das Mães, feliz Dia dos Pães, feliz Dia dos futuros pães e mães. Isso verdade, mesmo. Obrigado, gente. Feliz Dia das Mães para todo mundo. Feliz Dia das Mães para todos. Parabéns. As já mamães, as futuras mamães, mães, como bem disse aí a Jussara. Feliz Dia das Mães para todo mundo. A família que recebeu a bebê. Tchau. Daniel e Henrique. Oi. É a dupla. Oi. É dupla de bagunça. A gente vai ficar fazendo bagunça no nosso quarto. Tchau. Aí vai fazendo bagunça. Tchau, bagunça. Quem é bagunça, levanta a mão. Boa noite, gente. Hoje, boa noite. Tchau. Tchau.
Tchau. Tchau, Tchau, gente.